Pessoal, boa noite. Que prazer imenso essa oportunidade de iniciar o primeiro webinar da semana SCMC, Santa Catarina, Moda e Cultura. Eu sou muito grato e orgulhoso de ter essa chance, essa oportunidade. Hoje iniciei às 10 horas da manhã com uma live contando parte do que acontecerá ao longo dessa semana. Então, boa noite para cada um de vocês. Nós já estamos aqui com 200 pessoas conectadas, esse número vai crescer ao longo desse momento, mas tentando aqui nos mantermos fiéis aos nossos cronogramas, os nossos horários e também em respeito ao nosso ilustre convidado que muito me inspira, que é o Ivan Murias, o presidente da Brasileiríssima Tokstok, uma operação de muito orgulho, que nos admira muito e que me inspira muito há muitos anos. O Ivan é brilhante na sua equação de condução nesses últimos anos da Tokstok. Eu terei uma dinâmica de condução aqui, onde eu compartilharei algumas informações sobre aquilo que eu tenho observado, percebido do mercado como um todo, algumas das janelas de oportunidade, algumas das reflexões que me conduzirão à chegada do Ivan aqui como panelista, trocando comigo uma série das suas reflexões, das suas ponderações, das suas percepções. E, a partir dali, aberto para uma série de perguntas e que nós iremos aqui tentar abordar todas aquelas que nós conseguirmos nesse tempo que nós temos. Quero verdadeiramente estimular e motivar a vocês para que participem, para que troquem, para que interagem, para que façam desse momento um momento único, porque raríssimas as vezes nós temos a chance de ter uma programação tão incrível como está a programação para essa semana de podcasts, entrevistas, seminários, tudo acontecendo ao longo de toda a semana, com intervenções às 10 horas da manhã, às 13 horas e às 19 horas, todos os dias. E hoje, nesse tema que engloba o dia, que é o tema comportamento e consumo. Minha gratidão ao Sistema S, ao Sistema Senai, à Fiesc, parceiros imprescindíveis do SCMC desde sempre. São 15 anos aí de parceria importante com o Sistema Senai, a Fiesc, a todas as empresas associadas do SMC, aos organizadores, aos coordenadores do SMC, a Amélia, a Charlene, a Ade Araújo, todos que estão fazendo possível a semana acontecer, iniciando com o primeiro seminário agora, Comportamento e Consumo, comigo e com Ivan Murias. Então, quero convidar a todos vocês para serem agora impactados por 2 vídeos que nós teremos nessa abertura. Agora com vocês, o pessoal da produção, para compartilhar os vídeos. Vocês só tem que, se tiver som, tem que compartilhar novamente, compartilhando o som, pessoal. Tem que interromper, tem que botar lá compartilhar com som. Tem um quadradinho do Zoom do lado esquerdo. Quem sabe faz ao vivo, né? Estamos aqui no primeiro seminário. O momento é de superação. Para a Fiesc, superar significa educar, inovar, proteger a saúde do trabalhador e defender a indústria. Com arte e muito esforço, venceremos os desafios. É hora de reinventar e transformar, sempre valorizando o nosso produto e a nossa gente. Fiesc, indústria forte é desenvolvimento. Nosso primeiro vídeo aí da Fiesc, e temos um segundo vídeo ainda para iniciarmos essa nossa noite aqui, que estamos todos muito entusiasmados e motivados. Quantas vezes você já quis voltar no tempo?
ter aproveitado melhor aquele momento, dito aquela palavra que você não disse, feito aquela escolha que te levaria por um caminho diferente. O passado ficou para trás e aquele tempo já não te pertence mais. Mas quero ouvir um segredo. Você tem um futuro inteiro pela frente para construir e ser feliz. Que tal começar agora? Faculdade Senai. Coloque o seu futuro em prática. Muito bom. Sistema S, Sistema Senai, Fiesc, parceiros aí imprescindíveis da Semana SCMC, a Semana Moda e Cultura, Semana Santa Catarina Moda e Cultura. Muito feliz aí, o Sistema Senai, Sistema S aí como um todo, sempre muito presente de uma forma geral, as faculdades aí do Senai sempre muito presentes na troca de informações e conteúdo em Santa Catarina e especificamente aqui com o nosso projeto SCMC, Santa Catarina Moda e Cultura. Quero convidar vocês aqui para que vocês, junto comigo, viajem um pouco nessa partilhamento de informações que eu farei aqui da minha visão, daquilo que eu venho observando no mercado como um todo. Essa é a pergunta que eu tenho me feito ao longo de todo esse período pandêmico, a pergunta mais importante que eu tenho me permitido a fazer comigo, com as minhas empresas, com os meus times e, evidentemente, com a minha base de clientes. E agora? E agora? Quem seremos nós? O que fazemos? O que priorizamos? Que alternativas e decisões tomamos nesse momento? O que nós aprendemos e o que nós deveríamos ter feito antes, inclusive, desse período pandêmico? E agora? Essa é a pergunta que eu tenho me permitido verdadeiramente fazê-la e também estimular e provocar nos meus momentos de voz pública e nos meus projetos estratégicos. Só garantindo aqui um pouquinho de precisão, eu vou estar com vocês ao longo dessa semana em 3 seminários, conduzindo aqui algumas reflexões, uma vasta experiência no conceito de reflexão de mercado, sou um pensador estratégico, uma experiência aí com 2 grupos internacionais, a minha empresa de consultoria há 19 anos, a Associação das Empresas de Luxo que praticam e que trabalham na América Latina há 12 anos, e a Bento Store, que é uma operação de inteligência térmica de portabilidade no varejo há 7 anos. Então, tem aqui uma trajetória que me confere uma possibilidade de um repertório pautado em reflexões estratégicas, observação de comportamentos de consumo, é onde eu pauto a minha existência nesses 19 anos com a MCF Consultoria, 30 anos dedicado à inteligência da gestão do luxo e premium, trabalhando de forma muito pluralizada, a transversalidade é o meu grande elemento de diferenciação, o que me levará até a frente para chegar aqui com o nosso convidado Ivan Murias. Eu acredito fortemente que os aprendizados deveriam vir de uma série de segmentos e atividades, e não somente do segmento que nós atuamos, da atividade que nós fazemos parte. Então, a MCF trabalha de forma muito pluralizada em todas as regiões do Brasil, principais regiões da América Latina, Portugal, África, de uma forma bem, eu diria, frequente, constante e sustentável nesses últimos 19 anos. No final do dia, eu tenho essa especialização de uma inteligência do modelo de negócios das marcas que operam no luxo, essa gestão do luxo e premium como uma inspiração competitiva para as minhas reflexões. No final do dia, especialidade em olhar o comportamento de consumo, o conceito da desejabilidade, consumidores aspiracionais e um recorte de alta renda, mas esse recorte não somente para o consumidor de alta renda, mas as práticas, as exigências, essas necessidades imperativas desse patamar de consumo. E o ano passado, acredito que alguns de vocês devem ter acompanhado o lançamento do livro Paladar Não Retrocede, um livro de gestão, um livro de inteligência daquilo que eu enxergo como elementos de diferenciação estratégica para marcas, produtos e serviços alcançarem esses patamares de diferenciação. Eu não sei se eu tinha compartilhado com o som. Deixa eu voltar lá no som.
frase, que é a frase, inclusive, do título do livro, ela passa a ser determinante nesse momento pandêmico. Eu acredito fortemente, essa reflexão, essa frase, ela determina muito daquilo que eu acredito profissionalmente. Nós somos resultados dos impactos que marcas exercem sobre nós através dos seus produtos e serviços. Nós somos o resultado de uma série de hábitos, de uma série de possibilidades, de expectativas, de excelência, aonde marcas imperam entre nós e vão educando os nossos hábitos, as nossas expectativas, as nossas vontades, as nossas desejabilidades. E esse é um momento que empresários, marcas, produtos e serviços precisam acreditar fortemente nos seus diferenciais para educar o consumidor de uma forma geral, ampla e plena. Então, e agora? E agora é o momento de nós entendermos claramente e definitivamente algo que já havia iniciado bem antes dessa pandemia. Nós temos que tirar de nós essa percepção que parece o mundo tem o antes e o depois da Covid-19. Eram muitos já os indicadores que estavam claros no mercado em relação a clientes, comportamentos de consumo, regiões de consumo, práticas gerenciais, que agora foram potencializadas e deixam mais claro a reflexão que nós estamos diante de um novo tempo, de uma nova era. E quando se trata de uma nova era, muito do que nós passaremos a ter agora é irreversível. Esse é o momento do reaprendizado, esse é o momento da adequação, esse é o momento da interpretação adequada para esses tempos atuais, iniciados antes da Covid, potencializados e reverberados nesse momento. Esse é o momento onde as mudanças têm sido extraordinárias. Já iniciadas antes da Covid, já era claro muitos dos indicadores, e agora, de forma bem mais potencializada, acelerado, hiperacelerado, como é o caso da Covid-19, que eu vejo muito mais do que apenas uma pandemia, mas um coeficiente de aceleração de muito do que nós já deveríamos, inclusive, estar atentos. Mudanças extraordinárias que iniciam uma nova era de inteligência de mercado, um mundo que foi virado de cabeça para baixo. No mesmo momento, a pandemia pegou a todos, quase no mesmo momento, no mesmo timing, e as principais economias mundiais. Nunca nada parecido aconteceu na civilização. Quando aconteceram coisas isoladas, o caso da gripe espanhola, o caso da SARS, o caso da queda da Bolsa de Nova York, tudo isso não pegava o mundo no mesmo momento, na mesma hora, basicamente com os mesmos impactos. Isso foi totalmente alterado. Mudaram as influências, e essas influências já vinham sendo alteradas há muito tempo. Mudaram os tomadores de decisão, mudaram os influenciadores, mudaram aqueles que passaram a ter vozes empoderadas pelo conceito da hiperconectividade. Essa influência já havia sido alterada e agora, evidentemente, hiperacelerada. Já não era de hoje que as próprias empresas já estavam questionando os seus próprios modelos de negócio. Nós vamos falar hoje aqui de comportamento e consumo, nós falaremos amanhã em modelos de negócios no seminário, nós falaremos de diversidade e inclusão, nós falaremos de impulsionar negócios, serão muitos os temas dessa semana, mas vamos pegar, por exemplo, aqui a Volkswagen, a maior empresa produtora de carros no mundo. A Volkswagen é a maior empresa de produção de carros passeio no mundo. E a Volkswagen, em todo o seu poderio e toda a sua eloquência, já vinha surpreendendo o mercado criando bicicleta, criando patinete, ou criando produtos até híbridos, como é o caso dessa bicicleta patinete, da patinete motorizada. A Volkswagen, a maior empresa do mundo, já vinha questionando o seu modelo de negócio, já vinha levando ela, se autoprovocando e refletindo sobre outras possibilidades. Da mesma forma que nós já estávamos na era do clique. É impressionante perceber que parece que o mundo agora se tornou transformado digitalmente durante esses últimos 4, 5 meses. Mas a gente esqueceu o que estava acontecendo com a Amazon no mundo nos últimos 10 anos. A gente esqueceu o Netshoes no Brasil.
A gente esqueceu Magalu, que estará amanhã conosco aqui em seminário. A Magalu não foi apenas um resultado desses últimos 4 ou 5 meses. Os resultados no e-commerce da Magazine Luiza, Magalu, nos últimos 3, 4 anos já eram absolutamente surpreendentes. Mas será que a gente deixou de entender que a transformação digital já tinha sido iniciado pela distância do clique? Olhem, de uma hora para outra, nesses últimos anos, nós fomos impactados pelo Waze, nós fomos impactados pelo Uber, pelo 99, aplicativos de táxi, pelo Spotify, pelo Shazam, pelo iFood. Tudo isso já era parte de uma transformação digital eloquente que vinha acontecendo no mercado. E nós, muitas das vezes, não estávamos atentos. Agora, tudo isso ficou hiperacelerado, evidentemente, com o coeficiente Covid-19. O mundo já vinha demonstrando que essa trama digital seria imperativa, protagonista e estaria definindo uma série de novos hábitos, uma série de novas expectativas, uma série de novas dinâmicas de comportamento de consumo, de relação com marcas, de relação com o ato de comprar, consumir, usar, experimentar a trama digital. Da mesma forma que já era muito claro nós imperativamente analisarmos a expectativa de atendimentos diferenciados. E não importa se é atendimento na loja física, se é no telefone, no call center, no direct do Instagram, responder um WhatsApp do cliente. Se ao nosso lado, farmácias e drogarias já tinham alcançado esse patamar. Se ao nosso lado, o açougue já tinha se tornado um ambiente prazeroso, onde açougue no passado tinha mosca voando e um indivíduo que aparecia ensanguentado na nossa frente. Essa urgência de um atendimento, experiência, seja qual fosse o canal de diálogo com o cliente, já era necessário e agora, mais do que nunca. Nesse exato momento das mudanças extraordinárias, fica ainda mais claro como nós, no papel de cliente, seremos muito mais exigentes. Ao longo dessa semana, falaremos muito de perfis de clientes, comportamentos de consumo, forças de consumo, direcionadores de mercadológico, que estão cada vez mais claros. O empoderamento da trama digital empoderou vozes, mudaram os influenciadores, mudaram a rotina, a dinâmica daqueles que têm voz. Vejam aí o Felipe Neto, vejam aí o Condzilla, vejam aí o Whindersson Nunes, vejam a Anitta, vejam todos esses novos influenciadores, que não é diferente do Kanye West, que não é diferente da Kim Kardashian, que não é diferente da Beyoncé, que parou o mundo semana passada com o lançamento The Lion King, absolutamente surpreendente, o mundo parado do entretenimento para analisar o impacto comportamental que a Beyoncé estava lançando, Beyoncé, do mundo da música, criando uma alteração das influências, dos perfis de cliente, as novas forças de consumo, os novos diálogos e as novas dinâmicas. É importante perceber que essa dinâmica de riqueza já havia sido alterada no mundo. Os novos milionários, bilionários do mundo já estavam vestidos de casualidade, de informalidade, sem paletó, sem terno, sem gravata, super jovens. E nós que botamos na nossa cabeça que a dominância do poder tinha uma faixa etária, tinha um jeito de vestir, tinha uma forma de falar. Comportamentos de consumo alterado, e vou explorar isso com o Ivan numa operação, que é uma operação aí de grande destaque no cenário brasileiro, que é a Tokstok. Esse comportamento do consumo, essa dinâmica da relação já havia sido alterada e agora fica cada vez mais claro. O ano passado, na lista das 10 mulheres mais ricas do mundo, a primeira vez no capitalismo, que das 10 mulheres mais ricas do mundo, 3 são negras. Oprah Winfrey, apresentadora, atriz, influenciadora, empresária, Serena Williams, jogadora de tênis, esportista, e Rihanna, empresária, cantora, e o maior investimento isolado do maior grupo de luxo em moda do mundo, chamado Grupo LVMH, o Grupo Moet Hennessy,
que é o dono da Louis Vuitton, da Fendi, da Givenchy, da Dior, da Kenzo. Rihanna, com a sua marca Fenty, ela, de cultura de gueto, de subcultura negra, já é o maior investimento isolado do maior grupo de luxo do mundo. Vocês vejam, a dinâmica de consumo, essa dinâmica da influência do consumo já havia sido alterada. Olha o poder do Felipe Neto, o Condzilla, a segunda maior plataforma de entretenimento musical no YouTube do planeta Terra. A importância da Anitta, a importância do Whindersson Nunes, mudaram-se os papéis. E nós precisamos adequar, não para falar somente com eles, mas para entender uma nova dinâmica. Parte desses novos influentes, eles são mais poderosos que os atores da Globo, que construíram um legado de poder nas novelas, e que agora o Felipe Neto chega a ser matéria no The New York Times, nos Estados Unidos. Mudaram-se as dinâmicas, os comportamentos, os consumos, as exigências, as expectativas. Cristiano Ronaldo já é o maior colecionador de carros de luxo do mundo. Cristiano Ronaldo, que veio da miséria absoluta da Ilha da Madeira, em Portugal. Cristiano Ronaldo é uma das vozes mais ativas na dinâmica do consumo do luxo. E ele que veio de uma segregação social, digamos assim. Ou seja, esse indivíduo que está aqui, que acredito que a maior parte de vocês se conecta, é o homem mais rico do planeta Terra. Jeff Bezos, o dono da Amazon. Esse indivíduo se tornou o primeiro trilhardário da história do capitalismo. Deveria já ter se tornado ano passado, mas se divorciou, teve que dividir o seu patrimônio, mas não tomou um ano para novamente gerar riqueza suficiente para que o colocasse novamente na posição de liderança mundial. Por que é muito importante aqui para esse tema do dia de hoje, comportamento e consumo, nessa abertura do SCMC, que iniciou às 10 horas da manhã, 13 horas tivemos podcast e agora o seminário. Levem com vocês hoje essa reflexão. A maior fortuna disponível do mundo hoje não veio do mundo têxtil, não veio do agro, não veio da mineradora, não veio do petróleo, não veio da siderurgia, não veio daquele extrativista. O homem mais rico do mundo hoje criou a sua fortuna iniciando vendendo livros na internet. A Amazon tornou esse indivíduo a maior fortuna isolada hoje do mundo, o maior expoente do capitalismo. A gente precisa levar fortemente uma reflexão que as dinâmicas foram alteradas. Ou seja, ou apertamos uma tecla de help, socorro, ou a gente entende que é tempo de recomeçar. E nesse momento pandêmico, Covid-19, fica mais claro do que nunca que é tempo de recomeçar. E nesse tempo de recomeçar, a diversidade, inclusão, responsabilidade social, consciência socioambiental serão novas moedas. E aqui eu, Ferreirinha, estou afirmando hoje, de forma muito imperativa, nesse primeiro seminário do SCMC. Diversidade, inclusão, conceitos socio-responsáveis e ambientais, senso coletivo comunitário, terão tanto peso quanto foi o lucro tradicional das empresas. As marcas serão também medidas e penalizadas se elas não entregarem esse resultado de faturamento e lucratividade. Abordagem do sócio responsável, do senso coletivo comunitário, lidar com temas tão complicados como esses. Olha isso daqui, fotos do meu celular. Aqui não são fotos do Pinterest, não são fotos do Google, são fotos do meu celular, janeiro, em Nova York, em imersão estratégica com o meu time, fazendo reflexões de dinâmica de comportamento de consumo. Olhem as placas de alguns dos banheiros públicos que eu encontrei em bares, restaurantes, lojas em Nova York, aonde a ausência do gênero já tinha sido decretado antes da Covid-19.
Vejam do lado direito, aonde é o banheiro dos homens? Ali. E o banheiro das mulheres? Ali. Não, mas eu só estou vendo uma placa, é ali mesmo, que é banheiro para humanos. Olha essa placa do meio. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser até sereia e unicórnio. O que você precisa fazer é lavar as mãos. É a única coisa que precisa fazer. Vocês vejam, lavar as mãos antes da Covid-19. O conceito da diversidade, da inclusão, já estava se tornando, já tem algum tempo, essa nova moeda. E aqui nós estamos num fórum de inteligência de mercado, num fórum de empresas que dialogam com consumidores, com marcas, com moda. Olha a Barbie. Mas por que é importante a Barbie? Porque é a Barbie. A Barbie é a boneca, o brinquedo mais importante do século. A Barbie foi um dos primeiros brinquedos ou bonecas de total patamar de desejabilidade no mundo. Agora, aqui não é uma edição especial da Barbie. A Barbie, o ícone máximo da beleza, do fashion, aquele expoente máximo daquilo que se acreditava do conceito de uma identidade de moda, de uma identidade de influência, de uma identidade de arquétipo. Agora, a Barbie tem a Barbie anã, a Barbie negra, a Barbie trans, a Barbie com necessidades especiais, nesse caso a cadeirante, a Barbie careca. Não se trata mais de uma edição especial. Isso agora faz parte da linha da Barbie. Conceitos de diversidade. Então, aqui, gente, entrando para as minhas reflexões importantes para deixar esses takeaways, aquilo que a gente levará hoje aqui desse início dessa conversa. O que passa a ser ainda mais relevante a partir de agora? A necessidade de todos nós, como empresários, gestores, professores, alunos, profissionais, de repensar, de reinventar, de se autoprovocar e, acima de tudo, agilidade, flexibilidade e adaptação passam a ser fundamentais e essenciais nesse momento, e é uma das coisas que eu vou abordar com o Ivan. Como se faz com uma empresa do tamanho da Tokstok, com a relevância da Tokstok no mercado, para conseguir se adaptar, para conseguir adequar o seu modelo de negócios nesses tempos de muita oscilação. Momento de repensar, reinventar, se autoprovocar, ser ágil, ser flexível e ser adaptável. Então, e agora? E agora é momento de nós acreditarmos na pilotagem, acreditar mais, testa, erra, testa, erra, testa, erra, testa, erra. Nós precisamos ressignificar o tempo. A Covid-19 deixa claro essa necessidade de ressignificar o tempo. Eu falo que longo prazo passou a ser 7 dias, médio prazo 4, 5 dias e curto prazo 2 dias. Escolas abrem ou não abrem? Se abrem, abrem como? Os pais vão ou não vão mandar os filhos para as escolas? E o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, abre, flexibiliza, volta para trás, entra no vermelho. Nós estamos no limite das incertezas. Então, esse momento que nós precisamos aprender a pilotar mais, a testar mais, testa, erra, prestar mais atenção nos comportamentos dos clientes. Cliente deixa lastro. Eu digo continuamente que nós, profissionais, professores, empresários, gestores, nós deveríamos ser treinados e capacitados no que eu chamo CSI. Acho que alguns de vocês conhecem muito bem isso. Crime Scene Investigation. Analisar comportamento de consumo, ficar atento, perceber aquilo que o cliente está falando em silêncio, perceber hábitos, perceber práticas, olhar para qualquer segmento de atividade que está impulsionando mudanças nos comportamentos de consumo como um todo. E questionar o negócio e a marca continuamente. Não há mais tempo de lidar com esse tempo de forma mais ampla e de forma mais plena. Tem que ser mais rápido em questionar as verdades absolutas dos nossos negócios. Questionar as nossas convicções. E, para isso, com todo respeito a cada um de vocês aqui conectados conosco, esse número não para de crescer, já ultrapassamos de 300 conectados aqui, eu quero dizer algo fundamental. Para questionar o nosso negócio e a nossa marca, não importa aonde nós estamos, na universidade, na empresa, na marca, no varejo, na escola,
Não importa onde nós estamos, nós precisamos de algo. Humildade. Humildade é o combustível que faz com que a gente se coloque disponível para questionar a nós mesmos, para nos autoprovocarmos, para que nós estejamos capazes de refletir continuamente. Eu tenho dito ao longo desse período pandêmico, uma citação minha que tem sido reverberada e, de alguma forma, viralizada, eu tenho dito: a mesma energia da angústia, da preocupação, do desespero, porque não é fácil o que nós estamos passando, mas essa mesma energia também deveria ser canalizada para a adaptação. A mesma energia do desespero é a energia que a gente coloca para se adaptar, para promover a transformação. Eu vou usar aqui, vou finalizar com a Heineken, uma das grandes marcas do mundo, uma marca que também, como todas as outras atividades e segmentos, teve um profundo desmoronamento no chamado trade, bares, restaurantes, que é onde representa a grande relevância do resultado final dessas marcas, desses grupos como Ambev, Heineken, Coca-Cola e assim por diante. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa eloquência de ensinamento da Heineken. Rapidamente jogou a energia do desespero e da preocupação para criar uma comunicação do tempo presente, que traduza imediatamente o que está acontecendo ao nosso lado. E ela fala da diversidade, ela fala de todos os perfis de consumidores, ela fala de todos os níveis diferentes de reflexões dos personagens, e ela também fala do retorno aos bares nesse momento pandêmico. Vamos assistir. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. And if I didn't think it was worth one try, I'm gonna roll myself up in a big ball and fly. Homens também bebem coquetéis e mulheres bebem cerveja no gargalo. A Heineken se autoprovoca, questiona o seu próprio segmento, a sua própria atividade e joga essa reflexão diante de nós. Nos dois filmes, é muito claro observar que eles usam todos os perfis, todas as mensagens subliminares de perfis de comportamento de consumo, de orientações, de expectativas totalmente diferenciadas. No primeiro filme, dialogando com esse tempo pandêmico do distanciamento social, do brinde à distância, do não aperto de mãos, e tudo isso traduzido de forma muito clara, muito direta, mas com uma mensagem leve. Cada um de nós aqui não precisa ser Heineken, mas nós podemos aprender parte dessa linguagem, olhar para o nosso material, para a nossa comunicação, para o nosso relacionamento, para a nossa expressão de marca, para a nossa expressão de produtos e serviços. Com isso, que eu quero levar para a nossa reflexão nessa semana, SMC, Santa Catarina Moda e Cultura, em cima dessa reflexão contextualizada de mercado, novos tempos demandam novas competências. Em tempos novos, com competências novas, Toffler, falecido há 4 anos atrás, escritor, futurista americano, que dizia, em uma das suas brilhantes citações no livro Choque do Futuro, 5, 6 anos atrás, hein? A Covid tem 4, 5, 6 meses, se a gente considerar a China, 7 meses. Os analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não entenderem que precisam aprender, desaprender e reaprender. E é isso, inclusive, a grande proposta do SMC ao longo dessa semana, com a Semana SCMC. Provocar, compartilhar, partilhar perspectivas e pontos de vista. Então, e agora?
Agora é uma página em branco. São pouquíssimas as referências que estão disponíveis de como lidar com uma situação como essa. Agora, muito do que será feito, muito do que poderá acontecer, está diante de nós. Parte da nossa intenção essa semana com o SMC é criar alternativas de conteúdo que possam inspirar empresários, gestores, profissionais, professores, entidades de ensino a observarem que muito daquilo que nós faremos ou podemos fazer é uma página em branco. Nessa página em branco, nós precisamos lembrar que nesse exato momento, no momento de pandemia, no momento de muita oscilação mercadológica, o Grupo Soma, um dos principais grupos de moda no Brasil, que é o dono da Farm, da Animale, da A-Brand, da FAI, da Fábula, da Cris Barros, da Foxton, surpreendeu o mercado com um dos mais fascinantes IPOs de grupos de moda do Brasil, fechando em quase 1,8 bilhões, com crescimento de ações já ultrapassando 12%. Do nosso lado, nós temos problemas com as viagens internacionais, passaporte de saúde, problema com a aviação comercial, problema de oscilação cambial, problema das fronteiras fechadas, Brasil fechado e muitos dos países do mundo fechados ao Brasil. O que isso nos trará? Nos trará uma oportunidade única. Os gastos dos brasileiros que consomem lá fora já caiu quase 90%. Era esperado, evidentemente, o brasileiro não está viajando. Não estou dizendo que tudo isso ficará no Brasil, mas estou dizendo para toda a comunidade produtora de Santa Catarina, para todos os profissionais, para todos os gestores e para todos do Brasil que estão aqui conectados conosco, que possivelmente nós temos uma das melhores e mais fascinantes janelas de oportunidade diante de nós. O brasileiro estará mais tempo diante das nossas marcas, das nossas operações, dos nossos produtos e dos nossos serviços. Esse é o momento de vestir o Brasil. Esse é o momento da brasilidade. É o momento de nós destacarmos quem nós somos, o que temos e aonde e como nos diferenciamos diante desse nosso próprio brasileiro, que estará mais tempo diante de nós. Então, o momento da adaptação, da inteligência emocional, da coragem de tomar decisões, menos individualismo e mais coletividade. Mais olhar essa trama afetiva do compartilhamento. Momento de nós lembrarmos de duas características que são fundamentais na essência humana, nós, indivíduos, que possuímos algo fundamental. Nós somos capazes de nós nos adaptarmos porque nós somos flexíveis. Esse é o momento da adaptação e o momento da flexibilidade. Esse é o momento de muitos insights. Eu deixo aqui esses 100 insights aqui, que eu não vou falar sobre eles, mas vou reforçar, estamos no limite da incerteza. Façam as perguntas, quem éramos nós antes? Quem somos nós agora? Quem seremos nós depois? É o momento da diversidade, da inclusão, da relevância, da resiliência. O momento da ressignificação do tempo. O momento de menos heroísmo, mais coletividade, mais vulnerabilidade. E olhando dessa forma, quando eu digo todos esses elementos, eu tenho mais um insight desses 100 dias. E abrindo já aqui a possibilidade do nosso diálogo com Ivan Murias. Se há um segmento e uma atividade que sairá vencedora desse momento, não estou minimizando o impacto da crise, mas se há uma atividade que sai vencedora desse momento, que sai como protagonista, a casa se torna protagonista. A casa foi ressignificada. O mundo casa ganhou uma relevância como nunca na existência. A casa se tornou o ninho, se tornou o aconchego, se tornou o espaço de segurança, se tornou o escritório, se tornou o espaço de condicionamento físico. A casa se tornou o epicentro desse protagonismo. Esse hashtag Fique em Casa não poderia ter sido um hashtag mais favorável para uma operação. Ferê, mas eu não tenho nada a ver com casa. Tem a ver sim, porque a moda está crescendo fortemente no conceito do homeware, as roupas confortáveis. Calçado está crescendo fortemente nisso. Cama, mesa e banho cresceu. Decoração cresceu. Pequenas manutenções cresceram. O mundo casa se tornou protagonista e é justamente por essa razão que eu decidi não somente optar por uma operação brasileiríssima como a Tokstok, uma das grandes e mais importantes referências que nós temos de uma operação Mundo Casa, mas trazer também um profissional que me inspira,
que é o Ivan Murias, que eu tenho grande prazer de trocar sempre, porque eu me sinto inspirado pela visão dele de mercado, pela capacidade dele de conduzir a visão estratégica. E aí, antes de chamar o Ivan, eu vou finalizar dizendo: superar não é mais uma escolha, é uma necessidade. E essa superação pela necessidade, olhem isso daqui, de uma das mais importantes marcas de luxo do mundo, chamado Hermès. Eu acredito que todos vocês conhecem, reconhecem e se conectam. Essa marca tem 184 anos de existência. Eu vou repetir. A marca Hermès tem 184 anos de existência. Olhem a campanha que eles fizeram no Instagram há 3 semanas atrás, Supernova. Ou seja, gente, nessa contextualização de mercado inicial, finalizo dizendo: se a marca Hermès, de 184 anos de existência, um dos grandes bastiões do luxo mundial, é capaz de fazer isso, todos nós temos que ser capazes de nos aventurarmos em uma série de novas oportunidades e possibilidades. E é com isso que eu chamo não somente o presidente da Tokstok, o Ivan Murias, mas, acima de tudo, um profissional brilhante que me impressiona pela trajetória, passou pelo Grupo Boticário, mas, acima de tudo, por uma exímia condução que ele tem feito com a Tokstok, mas um profissional que me inspira pelo seu diálogo profissional. Então, seja bem-vindo, Ivan, a essa nossa possibilidade aqui de troca. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco nessa noite tão especial. Queria que você iniciasse aqui se apresentando um pouquinho sobre quem é o Ivan Murias. Boa noite, Ferreirinha. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Parabéns pela tua preleção aqui. Realmente são conceitos que também me inspiram bastante. O carinho e a admiração são recíprocos. Queria agradecer também o time da SCMC, né, a todos os organizadores desse importante evento, né, do sul do país, e a todos os nossos mais de 300 participantes que estão pegando um pedacinho da sua agenda de uma segundona, né, de um final de uma segunda-feira aqui, para também refletir, para também se inspirar. Mais do que presidente da Tokstok, eu sou teu amigo, né? Eu prefiro ser apresentado assim. Da mesma forma como acho que muito dos teus insights vêm, né, de uma história de vida, né, de um garoto que nasceu em São Gonçalo e foi vendo as nuances do mundo através da sua história pessoal, mas das suas passagens profissionais. Eu tenho uma história muito parecida com a sua. Eu nasci aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Sou filho de imigrantes portugueses, e através de muito trabalho, porque não tinha outra alternativa, eu tinha que trabalhar, não tinha nada para herdar, né? Eu fui me embrenhando no mundo de varejo, me apaixonei, o mosquito do varejo, como a gente diz, me picou na CIA, que também é uma operação muito admirável, né, de uma família, ainda uma empresa familiar, na 6ª geração, uma família holandesa, né, que conduz esse negócio e que durante muito tempo foi referência na formação de executivos de varejo do Brasil. Tive passagem por shopping center, né, na rede Iguatemi, onde eu também aprendi muito com a família Gereissati, que também gere, né, uma das principais redes de shopping center desse país. Passei pelo Grupo Boticário, como você bem ressaltou, um grupo que também enche de orgulho o sul do país, né? Assim como o Walmart nasceu em Bentonville, por que não a maior franquia de cosméticos do mundo não nascer na Rua Saldanha Marinho, né, em Curitiba? E isso, de fato, aconteceu. E agora, mais recentemente, nos últimos 3 anos, ajudando junto com um time de brilhantes talentos a liderar a Tokstok, uma empresa com 42 anos de Brasil, né, que enche também de orgulho e de design os lares brasileiros. Eu vou já pegar a partir daí, Ivan, e queria que você só desmistificasse um pouco. Você sabe que até hoje, Ivan, primeiro, mais uma vez, tá, Ivan, muito obrigado
por você estar aqui conosco. Todos ficaram fascinados com a ideia que seria você participando aqui dessa abertura, então te agradeço muito. Eu queria já aproveitar daí que você falou da brasileira, e eu falei da brasileirice, nesse momento que a gente tem falado tanto de Brasil, muitas são as pessoas que ainda me perguntam de onde vem a Tokstok, de qual país do mundo, Ferreirinha, a Escandinávia. Muitas das pessoas me dizem, vem da Dinamarca, e aí você fala, não, uma empresa brasileira. Aí em seguida vem, de imigrante, né? Deve ser alguém que veio de fora e criou a Tokstok. Mas conta só um pouco dessa brasilidade Tokstok, que pouquíssima gente se reconhece dessa brasilidade da Tokstok. Verdade, essa dá uma boa história, Ferreirinha. Na verdade, um casal francês da família do Brulli emigrou para o Brasil, né, no final da década de 70. Você imagina, dentre as diversas opções de um casal francês emigrar no mundo, né, eles vieram para cá, no meio da nossa ditadura militar, e apostaram, né, nesse país. E logo de cara, perceberam que tinha um espaço aqui para trazer um conceito muito de móveis de pronta retirada. Daí vem o nosso nome, o TOC e o Stock. Então, ao mesmo tempo que eles sempre prezaram muito por inspirar os cenários das lojas com o que a gente chama de TOC, né? Você tinha o Stock ali para pronta retirada. E é engraçado, Ferreirinha, que isso também veio de uma bela história de empreendedorismo, porque o Regis, né, que é o marido desse casal, quando emigrou para o Brasil, ele participou da dificuldade de você ter as redes de imóveis planejados, né? Então, essa cadeia longa, onde você tem que ir na casa do consumidor, medir, volta, você faz o material, depois você vai de novo na casa do consumidor, aquilo não encaixa porque, né, o recorte não ficou perfeito. E imagina fazer isso na década de 70, onde você não tinha a informação nem a cadeia produtiva adaptada para isso. Dali saiu o insight de que, de fato, ao invés de ficar fabricando, né, móveis, você ter móveis de pronta retirada seria uma oportunidade de negócio. E com isso, eles aliaram a brasilidade. Então, se a gente lembrar da casa dos nossos avós, cheia de madeiras escuras, né, de mogno, né, predominantemente, né, na decoração, eles perceberam que, na verdade, era isso que determinava aquele, né? A nossa sensação é que a gente morava em locais escuros, né, densos, né, que era tudo muito forte, né? E a paleta de cores do nosso país é clara, é aberta, aqui faz sol, né? E, de fato, eles começaram é importante nesses momentos de disrupção, que às vezes vem alguém com um olhar novo, com um olhar fresco, com um olhar de fora, e eles passaram, de fato, a perceber o quanto daria para fazer decoração, o quanto daria para fazer design com bambu, com madeiras mais claras, com objetos do artesanato brasileiro, né? Uma das campanhas que a gente lançou na pandemia agora, Ferreirinha, era uma campanha de valorizar o artesanato da Serra da Capivara, né? Que é uma serra no interior do Piauí, né? São objetos que nascem ali absolutamente exclusivos, porque são feitos por uma comunidade que vive do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, isso está no nosso DNA, está naquilo que trouxe, né, os fundadores para o insight da ideia desse negócio, mas segue presente ainda nos dias de hoje. Olha, Ivan, eu vou só já para todo mundo que está aqui, eu estou aproveitando e já fazendo aqui algumas anotações minhas e já entrando em todo o diálogo aqui com o Ivan, que eu quero explorar bastante ele na questão de comportamento e consumo de forma muito objetiva. Mas eu já quero destacar algumas coisas que você trouxe aí, Ivan, que eu vejo que ficam como takeaways fundamentais para esse nosso primeiro seminário. Quando você deixa claro o que quer dizer o Tokstok. Isso é maravilhoso. Nós precisamos saber defender da onde vêm as nossas identidades, né? Toque, estoque, do estoque. Como é que a gente cria a possibilidade de um storytelling que é sustentável na educação para esse cliente, para conseguir se conectar a nós? Depois, você trouxe 2 brilhantes insights aqui. Quando você diz que a Tokstok, fazendo uma analogia e uma interpretação do que era a decoração do passado, a Tokstok acreditou na nossa paleta aberta de cores. O Brasil tem sol e o Brasil tem luz. E isso, para principalmente o segmento têxtil e o segmento de moda, Ivan, é uma das reflexões que eu digo mais contundentemente às marcas brasileiras que tentam exportar e tentam exportar, muitas das vezes, uma identidade de marca e de moda que não fala com a brasilidade. O mundo quer consumir a paleta de cores brasileira. O mundo quer consumir não a moda feita na Holanda, na França. O mundo quer consumir a cor.
o sol, a luminosidade brasileira. Achei esses 2 insights maravilhosos. E no final, que eu achei brilhante, quando você falou, muitas das vezes a nossa inspiração está do nosso lado, na Serra da Capivara, no nosso, muitas das vezes as nossas referências de brasilidade. Olhando dessa forma, Ivan, já de imediato, durante esse período todo pandêmico aí, nesses 5 meses, você, Ivan, com a sua experiência executiva e agora na posição de toque-estoque, você já observa aquilo que eu comentei aqui, vamos ver se eu estou alinhado, que a casa se tornou protagonista nesse período pandêmico e pós-pandemia? Ela ganha uma relevância singular nesse período? Sem dúvida alguma, Ferreirinha. Eu acho que houve um primeiro... E a gente consegue perceber isso claramente pelos dados transacionais, pelo comportamento do nosso consumidor na jornada de compra, né? Acho que houve um primeiro momento, que é o momento do impacto, onde todos nós, né, fomos surpreendidos por uma realidade absolutamente desconhecida, que era se adaptar para isso. Então, nós tivemos uma demanda absurda por mesas de escrivaninha, por itens de escritório, por cadeiras office, né? As pessoas tinham cadeiras para trabalhar eventualmente, mas exatamente, você passar um dia inteiro sentado numa cadeira, né? A dor nas costas que advém daí, a falta de postura para você poder trabalhar, de fato trouxe todo um universo de consumo naquela largada. Mas, na sequência, isso foi sucedido por um movimento que foi um movimento, de fato, olhar para dentro do lar. Então, passado o impacto, passado o susto, a gente começou, em alguns casos, a usar utensílios que muitas vezes eram utilizados pelos nossos anjos da guarda, né? As pessoas que nos dão suporte nas nossas casas para que a gente também possa tocar a vida profissional. De repente, você começa a usar um utensílio de cozinha, você começa a usar um aparelho doméstico que você talvez não tenha usado tanto no passado. Exatamente. Você percebe que o uso está desgastado, que a função não está legal, que a decoração pode ser de fato mais primorosa, e aí o comportamento na segunda metade dessa história toda, ele se realmente traduz, ele se traslada para tudo aquilo que tem a ver com o belo, que tudo tem a ver com o encantar dos olhos, com a função, né, de alguma coisa que de fato está desgastada. E aí as categorias migram para as categorias de acessório de forma dramática. É muito bonito ver, e você pode pegar por vários dos sites, né, das homes, das empresas desse setor, o como isso foi sendo contado através das nossas próprias homes. Nesse momento, a gente tem uma campanha, por exemplo, de dia a dia sustentável na nossa home, que é uma campanha inspirada naquela história muito americana do farmer's market, né? Claro. De você consumir aquele item que andou poucos quilômetros para estar próximo de você. Nós estamos comercializando nesse momento cestas de feira, né? Nós estamos comercializando itens para que a gente possa tampar um prato, um Tupperware, sem usar o plástico que não é biodegradável, né? Então, de fato, isso, né, gerou uma usina de novas ideias, mas que está justamente adaptada a esse novo momento dos nossos lares. Olha, Ivan, aqui um agradecimento pela generosidade das informações. Eu queria ser muito honesto aqui com todos que estão conectados. O Ferreirinha tem uma particularidade: eu não faço briefing, eu não troco, eu não ensaio, tem que ser aqui na hora para conseguir a gente produzir de forma muito espontânea conhecimento. Então, eu não conversei com o Ivan antes dizendo o que ia acontecer. Eu quero ouvir dele e produzir aqui. Você traz aqui um ponto, Ivan, que eu achei bárbaro, excepcional, quando você diz o susto passa. O susto passa. E quando o susto passa, como é que a gente se prepara para esse novo momento pós-susto? E aí você falou das categorias. Fica aqui para todos vocês uma conexão muito importante de aprendizado. Não é o que acontece na Tokstok, é o que eu aprendo com esse movimento e levo para o meu dia. Quando você fala de cestas, jamais eu podia imaginar que alguém ia comprar cesta na Tokstok. Então, a gente precisa olhar para isso. Como é que eu pego parte desse mundo? Como é que eu dialogo com isso? Como é que eu entro nesse detalhe? Olhando dessa forma, quando você aqui, Ivan, trouxe isso dizendo que já teve, você usou termos, né? Drasticamente a categoria muda, drasticamente o olhar mudou, você já percebe uma mudança significativa, então, de hábito? Isso já interferiu no ticket médio? Não precisa dizer o ticket médio, essa não é a minha intenção,
mas você já percebe que o ticket médio subiu ou baixou muito, a faixa etária foi alterada, você já percebe alguns indicadores de faixa etária, de ticket médio, de hábito de consumo? Você está sem som, Ivan, tem que abrir seu som. Me ouve? Agora sim. Eu fiquei com duas conexões justamente por isso e acabou acontecendo de ter o problema em uma, mas que bom que eu ouvi sua pergunta e segue tudo bem. De fato, a gente acho que percebe dois indicadores importantes se alterando. O primeiro, na verdade, três. Quando a gente coloca o físico nessa história, uma redução dramática no fluxo de nossas lojas, né? Compensada, em parte, por um aumento também dramático no número de visitas ao nosso site, né? Isso cria uma história per se, né? A quantidade de micro-rupturas e de micro-colapsos que a gente foi tendo ao longo da cadeia logística, especialmente para abastecer o e-commerce, que teve esse acréscimo de fluxo tão dramático. Fator 2, em loja, a gente tem um aumento brutal da conversão, né? Então, as pessoas que vão, de fato, vão para consumir. E também a responsabilidade que isso traz para nós, varejistas, de cuidar dessa nova jornada. É uma jornada que, de fato, tem muito mais certeza, né, de compra, mas o que tem de informação por trás? Você usou um conceito importante, o que tem de storytelling por trás? Como é que a gente está apto a receber esse consumidor que está optando por não comprar no site e ir até a loja? Ele quer algo mais. O que a gente tem a dar mais nesse novo agora, como você colocou, né? E, de fato, tem um tema de ticket médio aumentando. As pessoas, como fruto, por um lado, dessa convivência maior em casa, pelo menos na nossa categoria, estão, de fato, consumindo mais, né? E, por outro, a curva de oferta e demanda alterou bastante. Então, muitos, né, dos concorrentes, às vezes menores, às vezes startups que estavam ali, né, comendo na beirada ou focando em uma determinada categoria, alguns desses saíram do mercado. E, por outro lado, também algumas grandes redes se encontraram numa situação bastante difícil, né? Então, o reequilíbrio dessa equação tem dado para as grandes redes que tem produto, que tem marca, que tem confiança na entrega e que tem se prestado a cuidar, né, dessa nova jornada com esse novo olhar que você propõe e sugere, tem dado, de fato, um acréscimo de faturamento, um acréscimo de volume. É interessante isso, Ivan, porque eu não quero apenas falar aqui da Covid-19, porque esse período a gente já tem muitas histórias antes também que precisam ser trazidas. Mas é interessante, você trouxe aqui um elemento, e te agradeço mais uma vez a generosidade de compartilhar as informações qualitativas e tão interessante como você está fazendo. Olhem, todos vocês que estão conectados, essa percepção de que muitas das vezes a gente acredita que movimentos como esses, e você usou um termo que eu amei, que eu escrevi aqui, micro-rupturas e micro-colapsos. Micro-rupturas e micro-colapsos que em algum momento podem levar uma percepção que o ticket médio vai ser totalmente derrubado, que a conversão vai ser totalmente derrubada, e está acontecendo ao contrário, né? Conversão aumenta, ticket médio aumenta, o que isso, na verdade, e você usou isso de forma muito boa, e eu quero deixar isso como um takeaway para todo mundo, você usou aqui o termo, a jornada desse cliente é uma jornada mais assertiva. Ele vai para comprar, né? Ele vai com um nível de informação maior. E vou me dizer uma coisa, nesses últimos anos, 3 anos seus de toque-estoque e agora aí com a hiperaceleração pela Covid, o que você traria para nós que você já vinha observando de novos comportamentos de consumo nesse universo toque-estoque? O que te chamou mais atenção nas suas análises nos últimos anos? Faixa etária mais jovem ou uma faixa etária mais sexagenária se permitindo mais a olhar para esse mundo casa? De que forma que você já estava curioso e intrigado por alguns tipos de mudanças de comportamentos de consumo? Como você mesmo preconiza, né, e nos ajuda a refletir, acho que tem um volume de informações que todos os varejistas guardam dentro de casa que representam uma verdadeira riqueza, um verdadeiro petróleo, né? A gente enxerga nos nossos segmentos de consumidor, os consumidores que estão, como a gente chama, numa missão para casa, né? Essa é uma categoria que tem crescido bastante. Então, antes, essas categorias estavam restritas, Ferreirinha,
a pessoas que estavam comprando um novo imóvel, reformando um novo imóvel, né? Na prática, os nossos consumidores, o nosso segmento de consumidores, olhando a nossa base, que estão numa missão para casa, aumentou assustadoramente. Então, pessoas que têm uma frequência maior de compra e que sempre que estão comprando tickets médios maiores. Este é um grupo. Tem um segundo grupo que já vinha ganhando bastante relevância e que agora se acentuou, e são os amantes da decoração. Então, de fato, esses são pessoas que compram com menor frequência, mas sempre que você tem uma collab com uma marca, como nós já tivemos com a Bento, por exemplo, né? Mas sempre que você tem um novo designer, sempre que você tem um novo lançamento, sempre que você tem um novo recorte, né, de olhar como o artesanato da Serra da Capivara, são pessoas que estão ali e estão comprando justamente esses itens, né? E um terceiro ponto super importante é o rejuvenescimento da nossa base. Então, de fato, seja via e-commerce, seja via app, né, que nós lançamos recentemente, você percebe que, de fato, o consumidor ele não escolhe canal. O consumidor ele se relaciona com a marca. Mas, na medida que a marca provê novos canais, você, de fato, abre pontes de diálogo com consumidores que anteriormente você não dialogava. E a gente tem percebido um rejuvenescimento bastante acentuado da nossa base de consumidores. Eu simplesmente pirei com esse último comentário seu. Pirei, Ivan, pirei, porque eu tenho continuamente dialogado com a minha base de clientes, meus projetos estratégicos, aonde eu tenho dito, não somos mais nós que definimos o canal que o cliente tem que se relacionar. Nós temos que criar canais para que ele opte por onde ele vai. E lembrando que existem perfis de clientes hoje que optam por canais que nunca existiam antes. Tem cliente que hoje é só do e-commerce, cliente que é do físico, cliente que é do app, cliente que é do YouTube, cliente que é do direct, do Instagram. Mudaram-se por completo a nossa dominância, né, de determinar onde que o cliente vai se comunicar e vai se relacionar conosco. Ivan, deixa eu te fazer já... Eu tenho sempre muito medo de perguntas, porque no meio das perguntas você faz uma triagem e aparecem duas boas. Eu estou fascinado com as perguntas que estão chegando aqui, porque elas estão brilhantes. Eu vou usar já algumas delas aqui como ping-pong com você. Primeira coisa aqui que veio de uma pergunta, Bárbara. Tokstok, nesses últimos anos, você conquistou fornecedores que te surpreendem com soluções mais sustentáveis? Isso tem sido um fator de atratividade, um fator de seleção, um fator de competitividade? Soluções mais sustentáveis? Sem dúvida, Ferreirinha. A gente se orgulha de ter 75% dos SKUs da Tokstok serem SKUs proprietários. Eles são, de fato, desenhados dentro de casa. Mas eles são desenhados dentro de casa com a mesma filosofia do nosso casal fundador. Você faz um desenho e dali para frente é uma história construída com os fornecedores. Você prototipa, a quantidade de idas e vindas de um protótipo até isso virar produto pode tender ao infinito, né? Tamanho, grau de perfeição, de você sair de um desenho, de uma maquete, de um sketch e isso virar produto. E no caso da nossa indústria, tipicamente, né, nós não estamos lidando com Unilevers, P&Gs do outro lado. A gente está lidando com o pequeno fabricante de móvel da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, do interior do Paraná, né? Então, de fato, a quantidade de novos fornecedores desse ecossistema é uma coisa absurda, né? Nós temos muito mais fornecedores do que uma grande rede de varejo, mas eles são muito pulverizados e nos trazem essa, de fato, característica de você ter ali o embrião do empreendedorismo acontecendo junto com a gente. Ora, a gente prototipa com fornecedores que estão conosco há muito tempo. Ora, a gente prototipa com gente que está trazendo uma nova solução de material, uma nova solução de acabamento, uma nova solução de cor, né? Que nos dá, de fato, o frescor de fazer uma marca com 42 anos, está se reinventando nos mesmos moldes do que você trouxe o desafio de uma Hermès se reinventar a todo momento. Não, eu falo, gente, se a Hermès é capaz de botar um cavalo com uma pessoa, brincar com o cabelo numa rede social, a gente tem que ser capaz de qualquer coisa. Ivan, deixa eu fazer uma pergunta aí, exatamente em cima do ponto que você trouxe, de forma muito pragmática. Eu sempre digo que há sempre um descompasso entre a produção, a indústria, o varejo e o consumidor final. Os tempos são muito diferentes, né? Quando a indústria está ainda trabalhando nos conceitos mais sustentáveis, o cliente
geralmente não têm ainda isso como seu principal ponto de decisão de consumo. Vocês, do mundo Tokstok, têm percebido, e também na sua história aí de Boticário, Iguatemi, você tem percebido que aumenta esse consumidor empoderado que toma uma decisão mais consciente por uma solução mais sustentável? Você vê que isso está aumentando na decisão, ou seja, eu tomo a decisão porque eu entendo que isso é sustentável, é reciclável, agride pouco o ambiente, etc. Sem dúvida. Acho que você comentou agora há pouco do IPO da Soma, né? Acho que, por um lado, as corporações estão sendo bastante cobradas pelo tema do ESG, né? Do environmental, do social e de governance, né? E cada vez mais investidores, grandes fundos de capitais querem saber quais são as políticas e as práticas das organizações nesse sentido. E essa pressão também vem na outra ponta dessa mesma cadeia, né? Do consumidor. Então, a quantidade de perguntas que a gente recebe no nosso saque, a quantidade de perguntas que a gente recebe nas nossas lojas a respeito da procedência do material, fantástico, ao grau de biodegradabilidade desse material, né? As nossas madeiras, as fontes de madeiras. Então, cada vez mais, isso de fato é um decision maker. Isso de fato influencia a decisão do consumidor. Fantástico isso, Ivan. Aproveitar uma pergunta que chegou aqui também bem interessante. O que você tem percebido dos canais de comunicação que estão disponíveis, nas redes sociais de uma forma como um todo, o que tem mais crescido ou ganhado mais relevância? É o app, é o Instagram, é o Pinterest? O que mais você tem percebido que cresce de forma significativa e ganha relevância? E aí eu vou levar isso para uma reflexão para o mundo da moda de uma forma geral. No nosso segmento, Ferreirinha, o tema da omnicanalidade é um tema muito presente, né? É muito comum você ter uma visita numa loja que depois termina numa compra do site, e é muito comum, de igual maneira, você começar uma pesquisa, uma busca pelo site, né, de imagem de referência, mas depois, junto com o seu marido, junto com a sua mulher, junto com a sua família, né, você ir até uma loja para sentir a textura de um couro, né, para sentir a densidade de uma espuma de um sofá. Então, mais do que a indústria tradicional, a omnicanalidade dentro do segmento de imóveis é uma constante. Agora, de fato, a gente percebeu, né, uma migração muito grande para o nosso app, né? Nós lançamos um app recentemente e dentro da cadeia do varejo, o segmento de imóveis, assim como outros, mas a gente tem um pós-venda que é muito relevante. No momento em que você concretiza uma compra numa loja nossa, ali se inicia uma nova jornada, que é a jornada de entrega, que é a jornada de montagem, né? E isso requer um diálogo constante com o nosso consumidor. E a partir do momento em que a gente lançou o app, a gente começou a migrar o nosso modal de diálogo do consumidor para o que era antigamente uma central de atendimento, né? E por quanto tempo nós nos relacionamos com boas e eficientes centrais de atendimento. Mas no momento em que você mesmo traz aqui as inspirações de Netflix, de Uber, né? Quantas vezes a gente falou com o atendente da Netflix, né? Ele não existe, né? Nós nos relacionamos às vezes com um bot e às vezes com alguém que está lá respondendo de forma virtual através de um app ou de um chat, né? E nós percebemos esse mesmo movimento. Então, como é mais fácil dialogar com o consumidor através do app? No momento que você faz uma compra numa loja nossa atualmente, o primeiro convite é baixe o nosso app, porque agora todos os movimentos que nós fizermos, todas as necessidades de diálogo que você, consumidor, tiver, ou que a gente tiver também de falar contigo, a gente vai se relacionar por um canal sem fricção, onde a gente pode falar de uma forma aberta, sem precisar passar a mão no telefone, por exemplo. 2 pontos aí que você me traz, que eu gosto bastante de ouvir, que é o conceito da fricção. Nós precisamos nos esforçar cada vez mais para tirar essas complexidades, né? Tornar as coisas mais simplificadas. E não pode confundir simplificação com simplório, né? Mas tem que tirar a fricção, tem que tirar esse drama que a gente tem das relações. E eu tenho falado, Ivan, continuamente, eu digo que there's an app for everything. Tem um app para tudo, né? Então, quanto mais nós entendermos que isso é um novo diálogo imperativo de mercado, mais competitivo nós estaremos. Eu queria chamar a atenção de todos que estão aqui conectados, e um estilo bem à la Ferreirinha. Lembrem-se sempre que um seminário público como esse, ele é um seminário de provocação, de inquietação.
nós temos um desafio individual de traduzir, interpretar, adaptar, adequar as reflexões vindas dessa troca para o nosso business, para a nossa realidade, passar pelo nosso filtro de possibilidades, porque não há respostas para tudo, que não é uma mentoria de negócios, é sempre uma provocação de inteligência mercadológica. Olhando nessa forma, você fez um comentário explicando o que era a Tokstok, chegou uma pergunta excelente para nós aqui, e eu gostei muito dessa pergunta, e aí eu lembro de 40 anos atrás, a Tokstok já estava trabalhando de forma muito visionária no conceito sinal buy now. O sinal buy now sempre existiu na Tokstok, eu lembro eu mesmo. Então, eu falo que eu já falei isso para você, Ivan, o meu primeiro apartamento em São Paulo, quando eu vim dos Estados Unidos, carioca, transferi para os Estados Unidos, para São Paulo, eu comprei tudo na Tokstok. E, na verdade, o principal motivo era que você chegava, comprava e no mesmo dia você já estava com a casa totalmente alterada. Olhando dessa forma e pegando também aí teu histórico profissional com o Boticário, você acredita que esse conceito sinal buy now, ele será cada vez mais importante e eloquente na tomada de decisão de consumo, e aí levando para a moda como um todo, essa agilidade, essa ansiedade, essa vontade de querer as coisas mais rapidamente? Eu acredito que sim, Ferreirinha, porque toda vez que a gente mexe, por exemplo, nos nossos prazos, de entrega, você sente, de fato, o reflexo na venda quase que imediatamente. Durante a pandemia, a gente pôde vivenciar isso junto com a operação de correios. Grande parte do Brasil plugou inicialmente os seus e-commerces junto com os correios. E os correios também tiveram os seus mini colapsos ao longo dessa jornada, porque a volumetria aumentou bastante. Exatamente isso. Então, por um lado, a gente foi desafiado a criar modais de logística que não tivessem 100% dependentes do correio, E, por outro lado, a gente pode perceber que, de fato, se você está dependendo de uma tabela do correio, que é atualizada todos os dias, e todos os dias para um prazo maior, a propensão de consumo cai de forma inversamente proporcional. Então, realmente cuidar desses parâmetros, o sinal buy now, de fato também, você citou há pouco o Magazine Luiza, você enxergar as lojas cada vez mais como um mini centro de distribuição, de apoio à sua operação de e-commerce, mas também, ao mesmo tempo, de tangibilização da experiência física da marca naquela localidade, realmente onde os dois mundos se encontram. Então, um não prescinde do outro, os dois são importantes. Mas para a gente, especialmente para nós dois, que fomos formados numa cultura de loja física, tudo que eu aprendi, eu sei a partir de loja física, É uma grande oportunidade de desaprender, e de reaprender um mundo completamente diferente. A gente olha nos sites aquela pesquisa de com quantos cliques você finaliza uma compra, Isso. A réplica dessa pergunta para o mundo físico é com quantas interações você consegue chegar na finalização da compra de loja. Muito bom. O interessante é que a gente tinha essa resposta para o site há muito tempo, desde o começo, e não tinha resposta de quantas interações você estava fazendo uma compra da loja física. Então, realmente, o novo mundo está trazendo provocações diferentes e que bom que é assim. A gente está tendo, de fato, a oportunidade de se reinventar. É verdade. Eu tenho usado um outro termo, Ivan, que eu tenho falado nowness e newness. Eu quero o mais novo e agora. Eu quero isso mais rápido, mais ágil. Ivan, nós vamos ter ainda mais uns 5 minutinhos de conversa, mas antes de continuar, vou te dar só um segundo aí para você beber e respirar. Eu vou pedir para o pessoal para colocar um vídeo aqui que eles têm da produção. A gente passa esse vídeo, eu volto com você mais para umas 2, 3 perguntas e a gente finaliza o nosso primeiro webinar do Semana SCMC. Então, produção, vídeo. O Brasil já passou por muita coisa difícil. Mas o brasileiro sempre soube dar a volta por cima. Quando a crise aparece, seja qual for, a gente enfrenta. E dessa vez também estamos unidos. Mesmo se for cada um na sua, da sua maneira, brasileiros apoiando uns aos outros. É a coisa certa a fazer. Para salvar vidas, para manter empregos, para valorizar o que é nosso, nossa cultura.
nossas riquezas, nossos produtos, nossa gente. E como podemos contribuir? Simples, vestindo as cores do Brasil. Usando o verde, o amarelo, mas também o branco, o rosa, o preto e todos os tons e estampas da nossa terra. É hora de dizer com a gente: eu visto o Brasil. E mostrar que o orgulho do nosso país não é uma moda passageira. É algo que a gente pratica, vive e veste. Saiba mais em euvistobrasil.com. Obrigado. O momento da brasilidade, o momento de vestir o Brasil. Eu vou pegar a partir exatamente isso, das referências brasileiras. E uma das coisas que tem me surpreendido, me encantado, na verdade, nesses últimos anos com a Tokstok, e eu sei que essa é, acima de tudo, eu diria quase uma diligência sua. Eu tive a chance de conversar com você sobre isso profissionalmente. Você acredita nesse colaborativo, e eu vi muitas pílulas colaborativas na Tokstok nesses últimos anos, esse Tok Talks, todo esse movimento que você fez, Água de Coco, que estará inclusive conosco aqui na quinta-feira também participando do seminário. Por que isso, Ivan? Você acredita, eu tenho falado muito, menos individualismo, mais coletividade, mas da onde vem esse seu ímpeto para o colaborativo, né? Onde você acredita, o que isso traz de diferenciação para o nosso negócio? Eu vou dar um passo atrás. Você falou um pouco do tema da liderança, né? E de fato, parte, eu acho que da nossa jornada como líderes, olhar um pouco o que as nossas organizações fizeram e que as trouxe até o momento presente, e também fazer um pacto, né, com relação ao futuro dessas mesmas organizações, né? No caso da Tokstok, esse tema sempre teve muito presente. Então, nós temos parceiros de longa data. Nós temos um parceiro curitibano, por exemplo, que é o Guilherme Bender, né, que é um grande desenhista de móveis para as nossas coleções. Nós temos uma parceria quase que perene, né, com ele. Mas essas Talk Stories, né, como a gente tem, são oportunidades únicas de interagir com um ecossistema um pouco mais dinâmico, né, com uma cadeia um pouco mais curta, e também sermos desafiados por novas influências, por novos acabamentos, por novas provocações, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está conversando com a Água de Coco, que a gente esteve conversando com a Bento, a gente estava falando com a Lego, né, e fazendo uma coleção cápsula ali de brinquedos para os quartos infantis, né, de boa parte dos nossos consumidores. E nós estamos, nesse momento, dialogando com o escritório de arquitetura, né, para desenhar e reeditar uma coleção que nós tivemos na década de 90 de arquitetos brasileiros, né? É fato que muitos escritórios de arquitetura atualmente têm uma mini célula dentro dos próprios escritórios que desenham objetos, que desenham produtos, né? Os consumidores querem exclusividade, não querem, às vezes, um produto massivo, né? Nós estamos reunindo, né, essa inteligência que está dispersa em vários escritórios de arquitetura e formando uma coleção para estar na Tokstok de arquitetos brasileiros, né? Então, realmente isso nos provoca de uma forma muito intensa, e é muito gostoso viver esse movimento. Mas ele faz parte do nosso DNA, Ferreirinha. Mas olha, Ivan, eu vou te dizer, eu até usei isso na minha contextualização de menos individualismo e mais coletividade, o momento do coletivo, o momento das tramas. Eu também vejo isso, Ivan, como aqui um pensador de mercado. Isso acelera a velocidade, isso dá atalhos, caminhos. Nós não temos tempo para fazer tudo o tempo inteiro. E agora, isso demanda também de nós essa capacidade de se colocar disponível para enxergar valor no outro e entender o quanto pode ser trazido de benécias para a nossa marca, para o nosso produto, para o nosso serviço e para o relacionamento com o cliente. Ivan, última pergunta para você. E aí, como você falou, um dos papéis do líder, do gestor, quero deixar isso aqui como a sua última reflexão comigo. Muita mudança, muitos comportamentos novos, muito perfis de consumo, essa dinâmica aceleradíssima. Quando você olha para todo o seu time, aonde focar para conseguir traduzir, interpretar de forma mais rápida
todos esses comportamentos e perfis? Porque no final do dia, o risco de dispersar é enorme, né? Porque é muita informação que está disponível o tempo inteiro. O que você diria aí como um ponto final seu de liderança, de gestor, de foco, de disciplina também, de olhar e interpretar? Eu acho que tem uma palavra-chave nessa nova equação que a gente também está aprendendo, Ferreirinha, que é autonomia, né? Nós ainda temos nas nossas organizações estruturas que refletem muito aquilo que a gente aprendeu na faculdade e que a gente atualmente usa uma palavra inglesa, mas são as estruturas em waterfall, né? As estruturas em cascata, né? Os presidentes com as vice-presidências, com as diretorias executivas, com as gerências. E tem palavras, né, que a gente usa muito atualmente no mundo da gestão, mas que elas bebem, né, na forma de tecnologia, da digitalização acontecer, que está em cima da formação dos squads, né, que está em cima da formação dos times que trabalham na metodologia ágil, né? E isso, mais do que palavras de impacto, né, de buzzwords, de efeitos, no fundo, trazem uma sabedoria muito grande para a reflexão organizacional, Ferreirinha. Que os squads não são squads se eles não tiverem autonomia. E no momento que os squads têm autonomia, Ferreirinha, acontece um fenômeno muito sofrido, que é a solidão gerencial. Você pega aquelas camadas de poder, né, que estavam na organização apenas para dizer sim ou não, o certo e errado, para onde vamos ou para onde não vamos, e você de fato passa isso para a parte de baixo da organização. O time tem mais autonomia para testar, mais autonomia para errar, mais autonomia para pôr MVPs para rodar, e o efeito surpreendente disso é que a gente gasta muito menos tempo em comando e controle e passa a gastar muito mais tempo em duas coisas, em estratégia, e é difícil às vezes se deparar com a falta da estratégia, é quase se olhar no espelho e falar, e agora? Como você perguntou para muitos de nós. Exatamente aqui, isso. E o segundo ponto, olhar para as pessoas. Então é substituir tempo de comando e controle, que virou quase que uma heroína, né? Quase que uma droga, heroína no sentido de droga, né? Que nos entorpece e que nos dá uma falsa sensação de poder, mas passar de fato para olhar mais para a estratégia, o que vai nos levar adiante e olhar para as pessoas. Olha, Ivan, eu te falo, eu finalizo aqui, eu estou tocado pelas suas palavras finais, eu me emociono e me comovo, porque você usou um termo difícil de ser usado e eu te agradeço por isso. A fome do poder, da dominância, do controle é uma heroína, é uma droga nas lideranças que entorpecem loucamente. E aqui fica como reflexão final brilhante esse ponto que você trouxe da autonomia e fazendo uma migração dessa energia colocada no poder para uma energia colocada em estratégia e pessoas. Eu simplesmente fico comovido com isso, porque eu acredito exatamente nisso e te parabenizo pela coragem de colocar isso. Eu finalizo aqui com alguns takeaways que eu escrevi aqui dessa troca com o Ivan, agora nesse final aí, desse empoderamento da autonomia, que gera aí uma possibilidade de migração da dominância para a estratégia e para pessoas. O conceito da brasilidade, trazido pelo Ivan aqui de forma brilhante, e aí olhando para isso como micromovimentos, inclusive no colaborativo. O susto passa, e quando o susto passa, nós temos que estar disponíveis para entender quais são as janelas de oportunidades que vão surgindo, você tem que ler isso rápido. Muito bacana quando você trouxe, Ivan, essa migração de comportamento de consumo. Você falou que as pessoas começam a olhar mais para o belo e não somente para a solução. Amei isso, isso tem tudo a ver com design, tudo a ver com moda, tudo a ver com aquilo que entorpece o nosso olhar, que encanta, que motiva, que emociona. Você falou de educação dos olhos, aquilo que faz os olhos brilharem, aquilo que faz os olhos se encantarem. Eu escrevi uma outra coisa aqui, que é exatamente olhar para esse coletivo. Você tinha falado isso no início, eu estou aqui com as minhas anotaçõezinhas, eu já vou anotando, já vou aprendendo, vou participando e vou aprendendo. Ivan, muito obrigado. Eu te agradeço com muita sinceridade, com muito entusiasmo, não somente as informações, mas a sua generosidade de compartilhar informações de forma tão direta e tão precisa. Obrigado, Ivan. Eu que agradeço o convite e agradeço a generosidade da nossa plateia e da nossa audiência. Muito obrigado.
Obrigado, Ivan. Eu queria, rapidamente para todos vocês, quero convidar a produção para colocar a programação de amanhã. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem o bloco de entrevistas, às 13 horas o podcast, às 19 horas o segundo webinar, que eu também estarei participando. Então, a gente tem de manhã as entrevistas com a Andrea Bisker, que vai estar participando aqui conosco no nosso programa, e a Gaia Prado, da Pecklers, a Andrea Bisker da Sparkoff, da Stylos. Depois das 13 horas, o podcast com o Luciano Brito e o Lui Yaroseski, com mediação do Delton Batista. E à noite, o segundo webinar, que tem também a minha mediação, com o Fabrício Garcia, desse case fenomenal da Magalu, e o brilhante Alberto Serrentino, uma das cabeças mais privilegiadas que nós temos aí do varejo. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado, Ivan, mais uma vez. Levem com vocês não somente as informações, mas o desafio de traduzir e aplicar isso para as nossas realidades de empresa, de marca, de pessoas, ou seja, quem nós somos no dia a dia. Comportamento e consumo em aceleração contínua de mudanças. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à Fiesc, ao Senai, aos associados da SMC e ao nosso brilhante convidado aqui, Ivan Murias, por esse magnetismo de informações que foi compartilhado aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Ivan, mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos.